amigos, tudo bom? Bom, se você está aqui pela primeira vez, deixa eu subir um pouquinho a câmera. Seja muito bem-vindo ao meu canal, que você fique muito feliz, fique à vontade no meu canal. Gente, acabei de chegar do treino. Se tem alguém que faz crossfit, eu acabei de fazer um Murphy hoje. Sim, um Murphy. Se alguém não faz crossfit, tem um mínimo de interesse, pesquise o que é o treino Murphy. É um dos treinos mais longos e mais, acho que longos, talvez depende pra cada um, né? E tradicionais do crossfit. Por que eu tô contando isso pra vocês? Por razão nenhuma. Porque eu tô conversando com vocês aí antes da gente começar esse vídeo. E como vocês viram, é um vídeo também patrocinado pelo OneFootball. É um Isabel Informa. E vocês podem muito bem olhar aqui em cima desse QR Code, apontar o seu celular e ter aí na sua palma da sua mão tudo sobre os grandes campeonatos europeus, campeonato nacional também, além de resultados, estatísticas, notícias, transferência de jogador, tudo na palma da sua mão. De fato, eu uso muito a OneFootball. Tá aqui, eu sempre mostro para vocês, aqui não é mentira. Que a gente fala, mas a gente tem o futebol aqui no meu celularzinho para vocês. Temos vários aplicativos aqui e um deles é sim a OneFootball, porque eu de fato eu uso. E é isso, gente. Eu tô fazendo esse vídeo porque assim, ontem eu acabei o vídeo, falei legal, né? Fiz um giro de notícias. Vou falar bastante com a galera essa semana porque não tem jogo, tal. E aí eu postei para vocês, né? Coloquei como tema do meu vídeo, né? Como ali a arte. Santos vai jogar no Morumbi. Até um cara falou assim: Isabel, Itaquera é mais fácil do que o Morumbi para chegar. Eu acho que eu acabei pensando em mim, né? Porque para mim, de fato, acho que talvez o Morumbi Puta, eu não sei, sabia? Eu acho que o Morumbi é mais perto. E aí vocês falam, será que... Eu não sei se o Morumbi, porque o metrô não tá pronto ainda, né? Então talvez Itaquera para algumas pessoas, de fato, seja mais fácil a parte de metrô. Então eu acabei falando que Itaquera era mais longe, mas é São Paulo, né? Então sempre aí depende do ponto de vista. E aí, a gente sabe exatamente que o Santos me solta a seguinte matéria. E foi tipo assim, logo depois, que simplesmente o São Paulo não deixou o Santos jogar lá, né? E tem algo plausível, viu? Antes que a gente fale que é simplesmente só uma questão de torcida, tem algo um pouco mais relevante do que isso. Vamos lá, além desse título que eu tô trazendo para vocês, o São Paulo ele joga no dia 7. Então o São Paulo tem todo o direito de não querer que o Santos jogue no dia 6. E no próprio dia 6 o Palmeiras também joga. Então, além do São Paulo, além do Palmeiras, além dessas outras questões, existe uma questão de segurança. Então, que vai muito além do Santos, o Santos seria extremamente problemático para o Santos jogar no estádio do Morumbi, com tudo ali à sua volta, com o próprio Palmeiras, ó, o próprio Palmeiras também joga no dia 6, tá aqui embaixo escrito, ó, aqui. No mesmo dia 6 de julho, o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Cerro Porteño pela Libertadores e a Polícia Militar e o Ministério Público têm solicitado que as empresas não joguem, né, não tentem marcar grandes partidas no mesmo dia. Então, eu acho assim, que o Santos, de fato, ele coloca que ele vai jogar no Morumbi, sem ter a certeza que ele vai jogar no Morumbi, e ainda mais, a gente tem essa questão aqui que eu tô lendo para vocês, que o Santos pode jogar sem torcida em Barueri. Então, Barueri era a opção 3 do Santos, a 1 era obviamente a Vila Belmiro, a segunda era Morumbi e a terceira era Barueri. Só que, o que acontece? O Santos, por que o Santos não pode jogar na Vila Belmiro? Porque tem a questão dos 20 mil lugares. Legal, o Santos não tem 20 mil lugares. Aí eu falei, bom, mas se de fato o Santos for condenado, né, e não puder jogar com torcida, então, e não puder jogar com torcida, exatamente isso, que ele volte, então, que ele jogue na Vila Belmiro, porque pelo menos jogando na Vila Belmiro a gente não paga nada. E não, e eu acho extremamente interessante que aqui na matéria do UOL, o Marcel, ele coloca assim, ó, mesmo que o Santos, ó, tá aqui, os brasileiros não podem jogar as oitavas em seu estádio, na Baixada, porque não tem a capacidade mínima exigida de 20 mil espectadores. E mesmo se houver a punição, terá que cumprir o regulamento. Então, mesmo que o Santos seja punido, ele ainda vai ter que pagar, ainda vai ter que jogar fora de casa. E acho interessante que a gente fale do porquê que está acontecendo isso. Porque diz que no jogo contra o La Calera, uma pessoa invadiu o estádio e analisa a agressão a um jogador do La Calera de uma pessoa que invadiu o estádio no dia 18 de maio, na penúltima rodada da fase de grupos. Pessoa que invadiu o estádio, por que raios você fez isso? Eu acho que assim, a gente comenta do Bustos, né? Que ele reclama da torcida, que fica lá atrás dele, enchendo o saco e tal. Isso, se você, é claro que você não pode ser violento, você não pode também ser um cara estúpido, mas assim, nenhuma mulher estúpida, mas assim, você que entrou no estádio, você que agrediu um cara do La Calera, cara, eu acho que assim, existem limites.
e eles estão aí para que sejam respeitados também. Existem limites que a gente pode ultrapassar limites para de fato ganhar, para aparecer, para de fato você conquistar o seu espaço, mas existem limites, né? E eu acho que um torcedor que faz esse tipo de coisa, olha a grandíssima problemática que você pode causar para o Santos, né? Nesse momento é um time que pode ter que pagar para jogar fora e ainda não poder lotar o estádio, porque o Santos em Barueri conseguiu ter mais de quase 1 milhão. Né? É aquilo que a gente viu no último vídeo, né? No Santos que teve 130 e poucos mil jogando na Vila e jogando em Barueri um acúmulo de quase 1 milhão. É claro que tem os gastos em Barueri e os gastos na Vila, mas o quanto dinheiro você recebe com isso é extremamente diferente. O Santos lucra quase 4 vezes mais jogando em Barueri. Isso quer dizer que é ótimo para o torcedor? Isso quer dizer que tem que jogar sempre em Barueri? É claro que não. Mas levando em conta essa questão da Comebol, jogar em Barueri é uma desculpa para que você jogue fora de casa, para que você deixe que as pessoas que acham que o Santos só tem que jogar na Vila coloquem o regulamento embaixo do braço e falam, então, vocês acham isso, mas a gente não tem como jogar, então a gente vai jogar na Arena Barueri. E você dá um pouquinho mais de carinho para o torcedor que não mora exatamente na cidade de Santos. Mas a gente está com essa problemática e aqui no final do texto ele fala que simplesmente o departamento de mudanças, o departamento de competições da Comebol ainda não recebeu a solicitação de mudanças e não há data para que o Tribunal da Comebol anuncie a punição ou não ao Santos. Mas caso proíba a torcida, pode evitar que o confronto também tenha que mudar de data. Então é isso, porque como existem os dois jogos, né, do São Paulo e do Palmeiras na mesma semana, o Santos poderia precisar mudar a data caso fosse jogar exatamente ali no Morumbi, ou se mesmo fosse jogar na Arena Barueri e a polícia militar julgasse que ainda assim, mesmo jogando em Barueri, fosse algo perigoso. Cara, eu acho que assim, para você que invadiu o estádio, você está sendo extremamente prejudicial ao Santos, né? Eu acho que esse tipo de pessoa não é torcedor, é o tipo de pessoa que estraga a festa de muitas pessoas, ainda mais se de fato agrediu um cara do Lacaleira. Pô, a gente sabe o quanto o Santos sofre com a Comebol, o quanto o Santos sofre com qualquer tipo de tribunal, e falando em sofrer contra qualquer tipo de tribunal, o Santos hoje, mais um passo aí do caso Cueva, mais um momento que pode ser que o Santos tenha que pagar até 2 milhões. Eu vou compartilhar aqui também a matéria do UOL. O Santos é condenado a pagar mais de 2 milhões de reais ao empresário do Cueva, porque ele alega que ele fez o intermédio dessa negociação e não ganhou nada. O agente entrou em um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o Peixe não pagou pela intermediação na negociação do atleta peruano em 2019. Então, cara, assim, se o Santos de fato não o pagou, ele tá correto. Você vai fazer o quê? Você vai falar para mim que o Cueva tenha dado certo ou não no Santos? Obviamente a gente sabe que não deu nada certo no Santos. Se o Santos assinou um pastel, que eu pensei em gestão Pérez, veio o omelete do Modesto, veio o pastel do Pérez aqui, mas assim, se na gestão do José Carlos Pérez o Santos assina algo falando que vai dar para o cara X, não tem o que fazer. O Rodrigo, que é o cara, que é o empresário, declarou que firmou um acordo com o Santos, juntamente ao José Carlos Pérez, para que ele recebesse o equivalente a 7% sobre o valor da negociação. A negociação foi 7 milhões, 26 milhões, meu Deus do céu. Em sua defesa, o Santos fala que não houve qualquer prestação de serviço do empresário, que a contratação do jogador se deu exclusivamente entre as duas equipes, né, entre a própria equipe do Cueva e a equipe do Santos, mas aí agora a gente está em um momento que o juiz, né, a argumentação do nosso Santos, não convenceu o juiz e, segundo ele, o Rodrigo apresentou documentos que comprovam a sua prestação de serviço. Então agora, o que o Santos vai esperar é que o Tribunal Arbitral do Esporte resolva essa pendência nos próximos meses. Então, assim, essas negociações, por que o Santos não é simplesmente se livrar de presidentes que fizeram uma má gestão? Porque todo presidente que faz uma má gestão, ainda mais quando você tem uma sequência de gestões muito ruins, você tem ainda resquícios, você vai ter manchas por isso que aconteceu. Até hoje, todo mundo fala do dinheiro do Rodrigo, até hoje todo mundo fala da péssima negociação com o Neymar, vendendo o Neymar. Então, assim, são pontos que e tem o outro lado, que o que o Rueda está fazendo hoje, a gente vai colher também por muito tempo, principalmente se a gente tiver uma próxima gestão também decente. E por quanto que eu falo assim, isso a gente vai colher por muito tempo, porque hoje a gente teve uma ótima notícia do Lucas Pires, né? Lucas Pires renovado pelo Santos, com novo contrato até maio de 2026. Então, assim, é um jogador primordial para o Santos, é um jogador brilhante, titular absoluto daqui do Fabian Bustos, lateral esquerdo receberá também um aumento salarial. Então, agora,
O Santos anunciou a renovação do contrato do lateral esquerdo Lucas Pires até 31 de maio. O antigo vínculo se encerrava 30 de junho e o acordo possui uma multa de 30 milhões, ou seja, 152 milhões de reais. O Santos possui 70% do lateral e o restante possui aí ao Corinthians. Isso é uma boa gestão. Né? Eu acho que até demorou um pouco, né? Porque o Lucas Pires vem jogando muito bem já tem um tempo, mas assim, é um cara muito diferenciado, talvez da base, é que não é da base, não é da base Corinthians, mas assim, talvez os mais jovens que chegaram agora, né, se você olha ele, mesmo o Lucas Barbosa, o Juan, acredito que seja o maior destaque, porque o Sandro e o Kaique já eram atletas que vinham no Santos, é o maior destaque desses caras mais jovens do Santos esse ano, sim. O Lucas Pires, ele é muito diferencial, ele é um lateral que ele é habilidoso, é um lateral que cruza, é um lateral que dribla, então assim, extremamente feliz de ter um atleta desse dentro do Santos, e é isso que uma grande gestão tem que fazer. É isso que uma gestão tem que conseguir olhar para esse tipo de jogador e fazer a renovação antes mesmo que alguma coisa aconteça. Por exemplo, o jornal português coloca Kaique dos Santos como novo alvo do Porto. A gente viu semana passada o quê? Benfica olhando também para o Lucas Pires. Então, assim, os times vão começar a olhar, sim, para os novos jogadores do Santos, os times vão começar a olhar com mais interesse. O futebol de Portugal até que é um futebol muito interessante para que eles saiam e comecem, né, ingressem na Europa, porque é um futebol que você já eventualmente consegue beliscar uma Europa League, quem sabe às vezes você começa, o próprio Benfica tá sempre ali beliscando numa Champions, pelo menos chegando numa oitava de final. Então assim, eu fico muito feliz, eu acho que a gente não tem que, a gente no Santos, a gente aprendeu a ver qualquer time querendo um jogador do Santos e falar, meu Deus do céu, não, 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 eu não quero, e não, é algo muito positivo. É positivo porque o jogador tá bem e é positivo também porque os times lá fora estão começando a voltar a olhar o Santos como um time que é possível fazer qualquer tipo de contrato. O Santos teve o Soteldo esse tempo todo e não pagou. Então, assim, é legal que lá fora também o Santos consiga ser. Tira aquela mancha, né? Tira aquela questão do Santos que não sabe fazer contrato, do Santos que é irresponsável, e volta um time que de fato, sim, cumpre a sua palavra, né? Tem até um meme do Pérez, eu vou cumprir minha palavra e nunca cumpriu. Então, que hoje a gente consiga se posicionar no mercado também como um time confiável. Então, é legal sim, e tá de parabéns. E que bom que o Benfica tá olhando, e que bom que o próprio Porto tá olhando também, porque eu acho que é interessante e é extremamente necessário que o Santos consiga olhar para esses times e fazer boas negociações. A gente não tem que ter medo de negociação. A gente tem que saber fazer negociação. E nesse vídeo a gente conseguiu ver uma negociação bem feita com o Lucas Pires e a gente conseguiu ver a nhaca que aconteceu com o Cueva. E aí eu vou pegar uma matéria muito legal aqui, que acho que foi o Gutierrez que fez aqui no Globo Esporte. Foi o Gutierrez? Deixa eu ver se foi ele. Foi o Gutierrez que fez. O Santos se prepara para definir o futuro de 7 jogadores com contrato até fim de 2022. 3 emprestados, enquanto os outros 4 encerram o vínculo no final do ano. E eu achei interessante porque, assim, acho que, como a gente sabe, né, o Madison é o principal destaque. Se eu não me engano, o Auro também é emprestado só para esse ano. Então é algo para o Santos começar a olhar para o ano que vem também, aos poucos, por questão de lateral direito. Acredito que nessa próxima janela o Santos precisa olhar, acho que prioridade total olhar para a lateral direita, até porque a lateral direita, se o Bustos continuar a não utilizar o Auro, qualquer coisa que aconteça com o Madison, você fica com uma total ausência, com uma total um buraco, um vazio na lateral direita. E é o que vai acontecer esse final de semana. Esse final de semana eu não sei se ele vai usar o Auro, eu não sei se ele vai usar o Lucas Braga, eu não sei que jogador que ele vai usar, porque o Madison não vai poder jogar. Então, entre esses jogadores tem o Madison, é bem relevante para o time do Santos. Aqui a gente tem o segundo jogador, que é o Camacho. Eu acho que o Camacho, por exemplo, o jogo do final de semana, agora a gente não vai jogar com o Rodrigo Fernandes. O Camacho pode ser uma opção. E o Camacho entrou bem em uma outra partida. Dentre esses jogadores, eu prefiro, às vezes, muito mais continuar com o Camacho do que você ir no mercado, ver um outro volante que top ser reserva, não precisa entrar todos os jogos. Então, o Camacho, de fato, é um jogador que eu olho com bastante carinho, assim. É um jogador do Santos que a gente poderia entender esse contrato. Ah, Isabel, é compra de 10 milhões. Se é compra de 10 milhões, o Santos não tem como ficar com o jogador. Mas se não for uma compra dessa altura, se o Santos conseguir colocar um pouquinho mais desse contrato, né, aumentar esse contrato, ainda pode ser uma opção. Bom, e os emprestados aqui são o lateral direito, como eu acabei de falar, o Bruno Fernandes e o Rodrigo Fernandes e o meia Bruno Oliveira.
Entre esses três, né, o Auro vai ter que entender se ele consegue jogar ou não, senão acaba o final do ano tchau, igual a gente fez com o Danilo Boz, igual fez com o Moraes e vários outros jogadores ano passado. Rodrigo Fernandes dos Santos precisa se mexer para comprar esse jogador. Ah, mas se até o final do ano ele oscilar, não tem o que fazer. Agora ele tá muito bem, se eu não me engano, custa 7 milhões, que é tudo que o Santos ganhou na Copa do Brasil até agora. Precisa contratar e o Bruno Oliveira não dá pra gente falar nada nesse momento, né? O jogador jogou super pouco, não dá pra gente olhar e falar que vai dar certo ou que não vai dar certo. É um jogador que o Santos tem que ver com bastante calma, porque é um jogador que pode ser promissor, mas também a gente não tem como ver um novo Thailson, sabe? Que entrou, fez uma boa partida no Santos e às vezes não pode dar uma sequência, às vezes de fato não é um jogador que vai conseguir se firmar, né, nessa posição, mesmo sendo uma posição bem interessante para o Santos, né? E aqui acho legal como o Bruno coloca, né? Entre eles o Madison, o Camacho e falta um, né? Que a gente falou dos três emprestados. Ah, e tem o Velasquez. O Velasquez e o Paulo. O Paulo, sendo a quarta opção aí pro gol, acho que a gente pode comentar menos, né? Não é uma opção tão assídua no time do Santos. Já o Velasquez, acho que tudo vai depender da zaga do Santos nesse momento com o Kaique. Acho que o Velasquez também é um jogador importante. Sendo um jogador que vai acabar o contrato, como eu falei, se existe uma multa muito grande, se existe uma compra, vocês não têm dinheiro. Mas se existe um jogador que você acha que, poxa, eu acho que o Velasquez eu consigo alguém na base que seja mais ou menos mediano, eu acho que o Santos consegue se firmar com o Michael e Bauerman e a gente consegue caminhar com o Kaique e subir alguém da base para o ano que vem? Perfeito. Se você acha que, poxa, não é o momento, não tem ninguém na base que seja minimamente no nível do Velasquez, é um jogador interessante também. Eu acho que, assim, tanto o Camacho como o Velasquez são jogadores interessantes. O Bruno precisa mostrar mais, torcedor, calma com o Bruno, né? Acho que a gente também se empolga muito fácil com algumas situações. E aí o Rodrigo Fernandes, eu não tenho muito o que pensar. Acho que o Rodrigo Fernandes, de fato, é um jogador extremamente prioritário para o Santos. O Santos precisa desembolsar essa grana. E a gente está vendo dinheiro vindo lá do Olympique de Marseille, dinheiro vindo até do Caio Jorge, né? Que o Caio Jorge se classificou, sei lá o que, na Juventus mesmo sem jogar. Então é que o Santos consiga ver esses recursos que estão entrando, que o Santos não esperava, para fazer essas poucas contratações, poucas compras, mas bem efetivas para o time do Santos. Então é isso. Esse foi mais um Isabel Informa, um baita giro de notícias aqui para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo.